Olá, produtor. Você pretende plantar morangos? Está pensando em investir nessa cultura? Você sabe quais são os critérios que você precisa estar atento quando for escolher sua cultivar de morangos? Se sabe, fique comigo e vamos discutir melhor esse tema. Se você não sabe, fique também comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouco para você quais são os critérios que você precisa estar atento quando for escolher sua cultivar de morangos para plantar aí na sua lavoura. Fala comigo, produtor. Como é que você está? Como é que está a sua lavoura? No vídeo de hoje, no Fruto em Foco, vamos falar sobre quais são os principais critérios que você precisa estar atento quando for escolher a cultivar de morango que for implantar aí na sua lavoura. Mas antes, quero agradecer a todos vocês que têm assistido meus vídeos, que curtem meus vídeos, que comentam, né? Que gostam do conteúdo. Agradeço demais de coração. Ficamos um bom tempo aí, né, sem postar vídeo, mas resolvi retornar hoje. E com um tema que eu acredito que é fantástico e importantíssimo para quem vai iniciar o cultivo do morango, certo? Não só para quem vai iniciar, mas também quem vai continuar, né? Quem vai plantar morango esse ano precisa estar atento a essa informação. A implantação da lavoura de morango é onerosa. Então o produtor ele precisa ter bastante critério em todos os processos, né, de implantação, desde o preparo do solo, adubação, mas principalmente na escolha da cultivar, certo? Então a escolha errada da cultivar, ela pode causar um prejuízo enorme para o produtor, porque ela pode acabar quebrando todo o planejamento que o produtor fez para a sua atividade, certo? Então diante disso eu quero falar para vocês alguns critérios que o produtor ele tem que estar atento quando for escolher a cultivar que for plantar na sua lavoura, certo? O primeiro critério que o produtor tem que estar atento e talvez eu considere que seja o mais importante é a aceitação da fruta daquela cultivar pelo público consumidor, certo? Então de nada adianta você fazer todo o investimento na lavoura e aí você optar por uma cultivar em que quando o fruto for gerado e você for comercializar, esse fruto não tem uma boa aceitação. O público rejeitar, né? O público consumidor rejeitar esse fruto, né? Então todo o seu trabalho ele vai desandar porque o seu fruto, que é o que vai lhe dar o retorno econômico, ele não está sendo aceito. Então o produtor precisa ter cuidado na escolha da cultivar nesse sentido, certo? Então o que é um fruto bem aceito? É um fruto que tem um bom formato, é um fruto que tem um bom sabor, uma boa coloração, firmeza, é um fruto de boa qualidade, certo? Então o produtor precisa estar atento a isso. Se aquela cultivar que ele vai comprar, aquela muda daquela cultivar, se o fruto tem uma boa aceitação no mercado ao qual ele vai comercializar seu morango. Segunda característica é a suscetibilidade às pragas e doenças. Então as cultivares elas podem ter diferentes suscetibilidades para uma praga ou outra, dependendo da região e principalmente dependendo da cultivar. Alguns cultivares que a gente trabalha, principalmente aqui na Chapada Diamantina, tem uma certa tolerância a alguns fungos, certo? Algumas doenças fúngicas, mas a pragas praticamente nenhuma tem resistência, mas tem algumas tolerâncias, né? Por exemplo, o São Andreas é uma cultivar que ela tem uma boa tolerância ao ácaro rajado, dependendo da infestação, certo? Mas por outro lado, quando você vai para uma cultivar Portola, Monte Rei, são cultivares muito suscetíveis a ácaro rajado, ao ídio. Então o produtor ele precisa ter ciência de que a cultivar que ele vai plantar, ela não pode ser uma cultivar que é muito suscetível a alguns problemas que acontecem na sua região, certo? Então vai plantar um morango, certifique-se de que aquela cultivar que você está plantando, ela não é suscetível aos principais problemas que acontecem na sua região, certo? Quais são os principais problemas que acontecem na nossa região aqui hoje, em questão de pragas? Temos ácaro rajado, ácaro de enfesamento, besourinho, trips, né? Mosca drosófila. Então são diversas pragas que atacam a cultura. E na questão das doenças, nós temos o mofo cinzento, nós temos o oídio, antracnose, manchas foliares, certo? Então, na escolha da cultivar, o produtor ele tem que estar sabendo quais dessas doenças
aquela cultivar ela tem mais resistência ou mais tolerância, e ele precisa optar por aquela que tem o mínimo de resistência possível, para que ele não tenha tantos problemas a serem resolvidos, principalmente a partir de doenças, né? Para que ele não onere mais ainda a sua atividade, fazendo o controle dessas doenças na sua cultura. Terceiro ponto é adaptação da cultivar às condições climáticas, certo? Hoje na Chapada Diamantina, e acredito que boa parte do Brasil, as cultivares mais plantadas são as cultivares de dia neutro, né? Então são essas cultivares que elas produzem o ano todo, independente do fotoperíodo, se é um dia mais longo, se é um dia mais curto, mas a temperatura influencia demais, né, na produção dessas culturas. Então temperaturas muito altas, a planta ela dá uma diminuída na produção, temperatura muito baixa, então tem que ter uma faixa de temperatura ideal para essas cultivares, para elas estarem produzindo. No entanto, algumas são mais neutras, né, fortemente neutras, e outras são neutras intermediárias, como por exemplo a cultivar aromas. A cultivar aromas é uma cultivar de dia neutro, mas a gente vê que ela é um dia neutro intermediário, ou seja, a temperatura influencia muito, o fotoperíodo ainda tem um pouco de atuação ali na resposta produtiva daquela cultura, certo? Então também na escolha da cultivar, se atente a uma cultivar que ela vá se adequar bem às suas condições climáticas, para que você não tenha um período muito longo aí sem produção, né? Já que o morango é interessante justamente porque ele dá um retorno produtivo, ele dá um retorno financeiro de maneira frequente. E um quarto ponto aí que a gente pode citar, são vários, né? Mas um quarto aí que a gente pode citar, é a demanda daquela cultura, daquela cultivar por mão de obra, a exigência por mão de obra, certo? Então nós temos algumas cultivares que elas são extremamente exigentes em mão de obra. Um exemplo de uma cultivar é Monte Rei. Então Monte Rei é uma cultivar excelente, porque ela tem um fruto de boa qualidade, um fruto com bom padrão, com uma ótima coloração, um excelente sabor, firmeza, mas é uma cultivar que ela é muito exigente em trato cultural. É uma cultivar que pelo menos nos 6 primeiros meses aí, ela emite muito estolão, então o produtor ele vai ter que estar fazendo uma poda de limpeza aí pelo menos a cada 15 dias, certo? Então o produtor que ele não tem esse aporte de mão de obra, que ele tem dificuldade com mão de obra, ele tem que pensar 2 vezes antes de plantar uma cultivar que seja tão exigente. É o caso de um Monte Rei, é o caso de um Albion, certo? Então o produtor que ele tem dificuldade com mão de obra, ele pode optar por uma San Andrés, que é uma cultivar que exige menos em mão de obra, certo? Então o produtor ele tem que estar atento a isso, certo? Então é isso. Vai implantar sua lavoura? Foque, seja bastante criterioso em todas as etapas, mas não deixe passar desapercebido a escolha da cultivar. Escolha a cultivar certa, uma cultivar que tenha uma boa aceitação, uma cultivar que atenda, que se adequa às exigências climáticas da sua região, uma cultivar que não seja tão exigente em trato cultural e que tenha um mínimo de resistência às pragas e doenças da sua região, certo? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, dê um joinha aí para fortalecer a gente. Se não gostou, comenta também, diga o que não foi do seu agrado. Tem algum ponto que faltou ser citado aqui? Tem mais algum critério que você considera que seja importante na escolha do cultivar? Comenta aí. Fala aí nos comentários quais são esses outros critérios, certo? E muito obrigado e até a próxima.